Eu quero deixar uma palavra para nossa reflexão com base no Salmo 127 e o texto, o título que eu trago para reflexão de todas nós é o seguinte: conselhos que são modelos de Deus para o nosso bem-estar. Conselho que são modelos de Deus para o nosso bem-estar. Vocês já sabem que eu não falo muito. A vontade, é grande de falar muito, mas não deve. Então eu gostaria que você prestasse atenção. É o Salmo 127 para a nossa meditação e o título: Conselhos que são modelos de Deus para o nosso bem-estar. Eu leio o Salmo 127, verso 1 ao 5, para a gente ter uma ideia dele. Então, Salmos 127, verso 1 ao 5, nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando-se cedo e se deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando está dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Pois bem, este salmo tem autoria atribuída a Salomão, que também era chamado de Gedidias, filho de Davi com Batseba, que se teria tornado o terceiro rei de Israel, governando durante cerca de 40 anos, segundo algumas cronologias bíblicas, do período de 1966 a 1926 a.C. Além de Salmos, Salomão também é o escritor de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, dentre outros. Este seu texto nos adverte sobre a futilidade da vida, que se dá pela sua observação quando as pessoas se enveredam pela tolice de tentar inutilmente realizar os seus projetos sem os considerar sob a perspectiva da bênção de Deus. Isso se aplica a todas as áreas da vida humana. Para um melhor entendimento sobre o assunto, o sábio Salomão o inicia comparando o desenvolvimento da vida humana aos projetos de construção de uma casa, de formação de um núcleo familiar e defesa de uma cidade. Então ele coloca 3 coisas aqui para as pessoas entenderem o que ele queria dizer sobre as observações que ele fez da vida. Para todas essas atividades, trabalhar duro por longas horas tem por objetivo sempre o bem-estar por meio de uma vida de amor, paz e segurança. Esse é o nosso objetivo. Por que a gente trabalha? Por que a gente quer uma casa? Por que a gente quer formar uma família, um lar? Por que a gente quer segurança na cidade onde nós moramos? Nós queremos bem-estar, não é isso? Não é? Sempre por meio do amor, paz, ter segurança, viver, o nosso bem-estar. É isso que nós queremos. Porém, só boa intenção não basta. Todo mundo está com essa intenção, não é? Pode olhar aqui no bairro, na cidade, enfim, nas outras cidades, as intenções das pessoas são essa. Todo mundo quer o bem-estar. Só que só a intenção não basta. É preciso considerar a relevância do reino de Deus. Todo o esforço em busca de tão nobre objetivo é inútil e só levará ao cansaço
se nós excluirmos a bênção e a graça de Deus, correr por si só. Ou seja, Deus precisa sempre estar à frente dos nossos projetos, junto conosco, senão não vai dar certo. Por outro lado, aquelas pessoas que executarem os mesmos projetos, olha só, confiando no Senhor, experimentarão descanso, viverão o tão sonhado bem-estar. Porque o bem-estar ele é um conjunto de coisas. A cidade ela poderá estar segura, eu posso ter uma casa maravilhosa, posso ter uma família maravilhosa, mas eu não estarei seguro ou com bem-estar se eu estiver, apartado de Deus. E isso a gente vê. Quantas pessoas, tem uma família linda, mora num palácio, não é assim? Num condomínio, às vezes aquela segurança toda, mas a pessoa é infeliz, ela não está bem, porque falta essa essência da vida, falta Deus nos projetos que ela está executando. Portanto, as pessoas precisam e devem se esforçarem para construir bons lugares para morar, terem famílias, sociedades organizadas, mas os seus esforços e projetos não terão nenhum valor se Deus não for chamado a participar e fazer com que esses projetos deem certo. Esse é o primeiro aspecto, o primeiro modelo mostrado por Salomão nesse seu Salmo de número 127. Um outro ponto importante a destacar no texto é o fato de que os filhos e filhas são bênçãos de Deus para a família. Naquela sociedade, no tempo e espaço vivido por Salomão e nas sociedades modernas desse nosso tempo e espaço que nós vivemos atualmente, os filhos e as filhas adultas normalmente são quem cuidam de nós em nossa velhice. É o que registra de forma emocionante, por exemplo, vamos um pouco de história para a gente aprender, e de cultura também, não é? Então, isso é registrado de uma forma emocionante, foi registrado em 1970 por Arthur Moreira e Sebastião Ferreira da Silva, ao comporem uma música que eu ouço desde criança, Filho Adotivo, que ficou conhecida em 1981 em clássica interpretação do cantor Sérgio Reis, no seu álbum O Boiadeiro Errante. A música conta que um pai de família tinha 7 filhos, 7 crianças, sendo 6 biológicas e uma criança adotiva. Com extremo esforço, este pai conseguiu criá-los e eles tiveram sucesso na vida, todos eles. Ocorre, Jamie, que no fim de sua vida, ao ficar doente, o patriarca, o pai, conta que foi morar em um asilo, abandonado pelos filhos biológicos, e o único filho que lhe dava atenção era o adotivo, que inclusive, após vencer na vida e se casar, acabou por levá-lo para morar em sua casa, o amparando no final da vida. Portanto, são os nossos filhos e filhas que nos defenderão conforme nos tornemos cada vez mais dependentes e vulneráveis. Isso parece ser o que Salomão tinha em mente ao escrever os versos 4 e 5 do Salmo 127. Salomão via nos filhos uma espécie de apólice de seguro, mas não como um produto, algo produzido pelo esforço humano com o objetivo de barganha, uma coisa que alguém pudesse fazer como paga de uma futura recompensa ou retribuição. Não, não era isso que ele queria dizer, que ele quis dizer e nos mostra aqui. Filhos e filhas são por Salomão vistos e apresentados como bênçãos, como presentes de Deus. Não devemos cuidar de nossos pais e mães,
cuidar de gente por obrigação. Isso é importante. Então, olha o exemplo, olha o modelo. Ninguém deve cuidar do pai, da mãe, cuidar de pessoas por obrigação, e sim por amor, por gratidão, como uma bênção da presença de Deus dentro de nós e, consequentemente, na nossa casa, na nossa família e na sociedade. Nós estamos reunidas aqui e nas redes sociais para comemorarmos o aniversário de nosso irmão Luiz Miguel. E não é por obrigação. Estamos aqui porque somos obrigados. Não. Ou para ter algo em troca. Também não. Então, mas por que nós estamos aqui? Não é? Por quê? É porque para nós, a Shirley, o Jonathan, o Miguel, você que está aqui, você que participa, acompanha a gente pelas redes sociais, é um presente de Deus para nós. E presente, a gente não sabe quanto custa, não é? A gente não pergunta quanto custa. A gente, tanto quem dá quanto quem recebe, dá por amor, não é? Não está esperando nada em troca. Então, quando eu dou um presente para a Ruth, por exemplo, eu não estou dando um presente porque eu quero que ela me dê outro presente. Não, eu dou por amor, porque eu sinto vontade, não é? É maravilhoso e eu dou o presente. Então, para quem dá o presente, para quem recebe, é maravilhoso. Então, a vida de vocês é um presente para mim, é um presente para nós. Assim como a vida, não é, de uma criança, um filho, uma filha, é um presente para os pais. Por crer nisso é que nós dedicamos a tarefa de aprender e ensinar o Evangelho para o Miguel e para as demais crianças e pessoas adultas nas suas casas, nos seus núcleos familiares e nas suas comunidades como um todo, na qual estamos inseridas como pessoas filhas de Deus. Infelizmente, nós vivemos uma época, não é, de prática de evangelho de fariseu, de legalismo moral e religioso, que se prestam a produzir péssimos exemplos nos lares, nas famílias e nas sociedades mundo afora. É ao contrário do que o Salomão aqui ele espera, né? Ele alerta. Mas nós estamos reunidas aqui neste humilde lugar, nesse humilde salão e nas redes sociais todos os domingos para celebrarmos a Deus, nos dedicando ao amor, base para a nossa unidade e modelo para o nosso trato e convivência diária. Então, esse é o modelo. O amor precisa ser o modelo, irmão Juventino, para a nossa celebração. Ele precisa ser o modelo e a base da nossa unidade, do nosso trato, não é? Umas com as outras, sempre na base do amor. Nessa data querida, trazemos como modelo para o Miguel e para as demais crianças, enfim, para todas nós, esses 2 conselhos validados nos evangelhos por Jesus Cristo. Que a gente observe esse conselho. Tudo que você for fazer, tudo que nós formos fazer, traga Deus para perto de você, porque é Ele quem vai validar, é Ele quem vai abençoar a sua vida e os seus projetos. De nada adianta você corre, trabalha, feito, né, um condenado, como se diz, e esquece de Deus. Não vai resolver nada. Você pode até ganhar muito dinheiro, ter sucesso, mas aí depois você vai ver que foi só enfado, cansaço, não é? Que acho que a coisa mais triste que tem, Jamie, é você trabalhar a vida toda, às vezes até ficar rico, não é? Tem uma vida equilibrada, aí quando chega a velhice, aí olha assim e fala, nossa, que buraco é esse da minha vida, que decepção, não é assim? É muito triste. Mas quando você traz Deus para perto de si, é uma bênção. Eu estou já com 55 anos, não é? E é muito bom quando a gente faz um balanço, como agora eu completei, não é? Os 55 anos, você faz um balanço da vida, só tem coisas boas, né?
Eu sempre aqui nessa conversando com a Ruth, dizendo para ela, olha quantas coisas, né, Deus nos deu a possibilidade de construir. Então, assim, é muito bom, mas porque Deus está junto nos projetos. Porque se Ele não tiver, o que acontece? Não é? Você não vai ser feliz, vai ficar aquele buraco. E considerar, não é? Tanto os pais e mães considerar os filhos, quanto, né, filhos e filhas considerar os pais e as mães. Dias desse alguém, não é, conversou comigo pedindo uma orientação sobre o que fazer em relação aos pais. Aí eu lembrei de uma conversa que eu tive, fui num churrasquinho na casa do meu amigo Henrique, da Jaqueline, e aí o Henrique estava falando, não é, acerca de uma pessoa que morava na rua e o outro tinha muito dinheiro, né? Era um empresário, ele estava na rua próximo ali da empresa, e o empresário todo dia comprava uma marmita e dava para o cidadão. Aí quando foi um dia, o empresário seguiu ele, né, e viu que ele morava embaixo de um viaduto. Ah, rapaz, o que você está fazendo embaixo desse viaduto, né? E o rapaz, assim, era inteligente, formado, tinha formação, mas havia tido uma desilusão amorosa. E aí, tá vendo, Ruth? A desilusão amorosa estava debaixo do viaduto. Aí disse que o empresário olhou para ele e falou assim, olha, a pessoa, mas o que é? Não, é uma decepção, enfim. Aí o empresário olhou para ele e falou, a pessoa que mais te ama não quer te ver desse jeito. Tá lá te esperando? E o empresário nem sabia que ele tinha mãe, né? Aí disse que ele olhou assim, mas quem é essa pessoa? Tua mãe. Aí disse que ele parou assim e falou, mas é verdade, a minha mãe. Aí desapareceu, sumiu. Quando é um belo dia, o empresário entrou numa dificuldade, perdeu as coisas e aí resolveu comprar uns caminhões. Eu vou comprar uns caminhões, né? Porque vou tentar me reerguer. Aí tinha uma empresa que vendia caminhões, ele foi lá num outro estado comprar os caminhões, chegou lá e fez uma proposta. Ele falou, olha, eu tenho dinheiro para comprar um caminhão à vista. Eu compro um e vocês me vendem outro. Então assim eu vou fazendo, né? Quando eu vim pagar o outro, vocês me vendem, então eu compro um e o outro eu levo no prazo, né? Fez a proposta e foi embora. E a ideia do cidadão era comprar lá em torno de uns 10 caminhões, uma coisa assim, no final do projeto. E aí voltou para a cidade, quando foi um dia, ligaram para ele, falou, olha, pode vir aqui que a sua proposta ela foi aceita, né? E melhor, nós vamos vender os 10 caminhões para você. Aí disse que o cidadão chegou lá e falou, mas como pode um negócio desse? O que aconteceu? Porque eu não tenho garantia para isso tudo. E aí disse que falaram para ele, tem uma pessoa que você dava marmita, não é, para ele é o gerente de tudo aqui, enfim. E aí ele aprovou o seu cadastro, né, e disse que ele é a garantia. Aí o cidadão, né, voltou, fez uma frota de caminhão, conseguiu se reerguer. Por quê? Então, quando você ajuda alguém, a gente não faz pensando na troca, mas a bênção sempre virá de uma forma ou de outra.